당연하지. 다리 많은 거 같기. 야채 전문 디에토알이야. 지 잘남기니 신신나겐기 파스와 긴둥인데. Então, primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas saudações a todos que estão ouvindo agora os ensinamentos de Verão Marnon na internet, incluindo as sangas de monges e monjas, 안다나 신기지. 대바단 덴베기. todos os grandiosos seres que renasceram intencionalmente, como os professores, também os Kempos e todos os amigos de Dharma. Eu gostaria de oferecer a todos vocês saudações auspiciosas. Chashidele. 다 다리 들이들려야다. 망고 야채에 된다. 너니 그 초트신 마셔야 봐. 너니 야채에 뒤 다부 채비나 하는 바지. E os ensinamentos deste ano no Marnon, nós iremos continuar a partir do que foi ensinado no ano passado, e nós pretendemos ter 15 ou 16 ensinamentos. Porém, no, no meio dos ensinamentos do ano passado, a Sua Santidade Dalai Lama foi para, para os Estados Unidos e foi e foi ele foi para a Europa, e por essa razão, então, eu pensei em me encontrar com Sua Santidade Dalai Lama, e por isso nós tivemos apenas 8 partes no ano passado, apenas 8 dias de ensinamento, então hoje nós iremos continuar a partir de onde paramos no ano passado. E em termos do que nós fizemos no ano passado, nós chegamos aqui no ponto dos 10 pontos impermissíveis, ou das 10 transgressões menores. E o que nós queremos dizer com isso? Como no ano passado nós falamos do budismo original, do budismo do primeiro budismo na época do Buda, e o que se desenrolou após o parinirvana do Buda. E nós falamos sobre os ensinamentos do Buda nessa época, como ele se propagou, como ele floresceu. E então, da época do momento que Buda surgiu nesse mundo e até o momento que ele faleceu, nós tivemos a formação da Sangha, e nós também falamos sobre a situação política e a situação política dos diferentes reinos, a situação social daquela época, também a situação da Sangha, e também nós falamos dos ensinamentos dos anciãos, e principalmente os mestres os quais foram detentores dos ensinamentos, como Mahakashyapa, Ananda. Então nós falamos sobre tudo isso. E nós também falamos da situação geral da Índia e da sociedade indiana naquela época. E nós falamos de todas essas conexões da sociedade e também da Sangha budista. Então, nós falamos sobre todos esses pontos no ano passado. E também nós falamos já sobre o primeiro concílio. Como esse aconteceu? E quando nós falamos sobre o primeiro concílio, isso primariamente ocorre após o parinirvana do Buda. E eles então coletaram todos os sutras e o Vinaya logo após o parinirvana do Buda. Então foi nesse primeiro concílio onde foi compilado os 3 Pitakas, os 3 cestos de ensinamentos. Porém, os pesquisadores modernos, eles falam que primariamente foi discutido nesse primeiro concílio o Sutra e o Vinaya. Essa foi a compilação, então, que ocorreu no momento do primeiro concílio.
E ele, então, é chamado de primeiro concílio, ou a primeira compilação dos ensinamentos. E então, após o parinirvana do Buda, o budismo continuou gradualmente a se desenvolver. E essa sociedade, com o budismo, ela experienciou muitas mudanças, e muitas mudanças ocorreram rapidamente. E os ensinamentos, eles se propagaram ainda mais do que antes. E conforme os ensinamentos se propagaram, muitos problemas surgiram. E o resultado disso é que, no fim, o que era a Sangha budista, ela se dividiu em duas facções, ela teve duas divisões. Então, agora nós tínhamos dois grupos diferentes. E em termos históricos, esse período se chama a divisão entre duas escolas principais. E quando nós falamos dessa divisão, no tempo em que isso ocorreu, nós tivemos, então, um segundo concílio também para compilar o Triptaka, os três cestos de ensinamentos. E então, aqui, a seguir, o que nós iremos abordar é quais são essas razões para essa divisão em dois grupos e também quais são as causas para o segundo concílio. Então, esses são os tópicos que nós iremos abordar. E quando nós falamos das principais escolas, como elas se dividiram, então nós temos dois pontos aqui. Muitos estudiosos, eles dizem que as circunstâncias que levaram a essa divisão em duas escolas principais seria os 10 pontos impermissíveis, mas alguns dizem que não seria isso, mas sim os pontos do Bhikshu Mahadeva. Então, nós iremos falar desses 10 pontos impermissíveis, mas também os 5 pontos impermissíveis do Bhikshu Mahadeva. E eles dizem que é porque o Bhikshu Mahadeva ensinou esses 5 pontos, essa seria a razão, o gatilho para essa divisão em duas escolas. É isso que alguns estudiosos dizem. E um outro ponto que os estudiosos dizem é que essa divisão não foi pelos 10 pontos impermissíveis, ou as 10 transgressões, mas ela foi, sim, uma semente para essa divisão entre duas escolas. Então, essa possibilidade de divisão, ela começou nesse momento, não seria diretamente causada pelos 10 pontos impermissíveis, mas foi nesse momento ali que começou essa divisão. E quando nós pensamos nos 10 pontos impermissíveis, ou as 10 transgressões menores, esses 10 pontos impermissíveis, se nós iremos afirmar que as escolas se dividiram devido a esses pontos, então a primeira coisa importante a gente entender quais são esses pontos. Então, esses 10 pontos impermissíveis, a primeira parte para falar sobre isso é só um panorama geral. O segundo é o que levou a esse incidente. O terceiro é o que levou ao concílio. E o quarto é qual o resultado desse concílio a respeito desses pontos. Porque, basicamente, os arhats eles se juntaram para discutir a respeito desses pontos. Então, o primeiro aqui é o panorama geral, o contexto histórico. E agora, de acordo com as escrituras budistas ainda existentes nos dias de hoje,
elas descrevem as circunstâncias que levaram ao Segundo Concílio. E eles falam que esse foi um catalisador para o Segundo Concílio. E um dos catalisadores principais era se era permissível a sanga monástica aceitar ouro, prata ou não, ou nos dias de hoje seria aceitar dinheiro. Então essa discussão surgiu nessa época. E a forma que esse debate surgiu foi após o parinirvana do Buda, o Buda Dharma, ele se espalhou por muitas regiões vizinhas. Há um território próximo ao Ganges, nós tínhamos um afluente do Ganges chamado Rio Yamuna, e esse afluente do Ganges ia até Mathura. Então, o budismo ele se propagou por toda essa área, até a cidade de Mathura. E nesse local, Mathura se tornou uma região muito importante para o budismo nessa região oeste da Índia. Virou um centro do Buda Dharma. E Mathura, de acordo com os hindus, Mathura é o local onde nasceu Krishna. E de acordo com os hindus, Krishna é uma das deidades mais importantes para os hindus. Ele é uma emanação de Shiva, uma emanação de Vishnu, e ele nasceu no local de Mathura. Então, este é um local sagrado para os hindus. No entanto, quando nós pensamos na religião hindu, essa região é muito importante para os hindus. Mas, independente disso, por um certo período, o budismo realmente floresceu em toda essa região. E essa se tornou a área principal para a escola Sarvastivada. É como se fosse realmente um centro para a propagação dos ensinamentos da Sarvastivada. E como nós já falamos nos anos anteriores sobre história, nós falamos sobre um aluno do Buda chamado Katyayana, o nobre Katyayana. E ele viajou e ensinou o Dharma nessa área. Mas, na verdade, não há nenhuma menção nos sutras sobre o próprio Buda, sobre o próprio Bhagavan Buda viajando para essa área de Mathura. Então, basicamente, pelos registros, o Buda ele não viajou para essa região. O Buda pessoalmente não foi nessa região de Mathura. E então, no geral, quando nós pensamos na área ocidental da Índia e as partes médias e superiores do Ganges, nessa área havia o brahmanismo. Hoje em dia nós falamos hinduísmo, mas nessa época ainda era chamado de brahmanismo. E as pessoas dessa área que seguiam o brahmanismo, elas tinham um apego muito grande aos seus costumes, eles eram muito conservadores. E então, as áreas orientais do Ganges eram as áreas onde as práticas shramanas se originaram. E shramana é uma forma de se praticar o Dharma que se propagou amplamente na Índia. Então, eram pessoas que renunciavam ao mundo, praticavam austeridades, eles eram celibatários, e eles viviam a partir de esmolas, de doações das pessoas. E essa tradição também foi continuada. Ela já existia, era pré-budista, mas ela foi continuada pelos budistas. E os próprios bhikshus, os próprios monges, eles são chamados de shramanas. Então, isso é porque os bhikshus, eles continuaram a seguir essa postura dos shramanas da Índia, os shramanas não budistas. E nessa área, então, oriental da Índia era onde as pessoas praticavam o brahmanismo shramana. As pessoas já eram propensas e interessadas nisso.
Então, essa área, as pessoas tinham um comportamento um pouco mais relaxado, havia mais liberdade ali. Então, quando o Dharma ele se propagou para as diferentes regiões, as pessoas tinham, dependendo da região, as pessoas tinham muita diferença aí no quão relaxadas ou quão rígidas elas eram com o Buda Dharma. E, em particular, duas visões diferentes também se desenvolveram acerca do Vinaya. Então, cerca de 100 ou talvez 200 anos após o parinirvana do Buda, essa Sangha ocidental e Sangha oriental, elas tinham um grande contraste em termos de como compreender o Vinaya. E esse contraste gerou um grande conflito, um grande debate. Então, basicamente, o segundo concílio ocorreu 100 ou 200 anos após o parinirvana do Buda. Mas, basicamente, isso ocorreu 100, 200 anos após o parinirvana do Buda. E o incidente que levou a isso ocorreu próximo de Vaishali. Então, todos os bhikshus dessa região oeste de Vidiputa havia um grupo dessa região chamado os Vidi. Eles eram um grupo étnico Vidi dessa região. E eles praticavam, então, o que é chamado os 10 pontos impermissíveis. Então, quais eram esses pontos que não eram permitidos na conduta? E eles praticavam esses 10 pontos. Então, basicamente, os bhikshus, eles faziam um relaxamento nas regras do Vinaya. Então, eles não praticavam mais as regras do Vinaya de uma forma tão restrita, tão rígida como era praticado antes. Então, esses 10 pontos são os pontos que eles relaxaram as regras do Vinaya. E no Ocidente, os bhikshus da parte ocidental, eles eram um pouco mais rígidos, eles eram um pouco mais apegados às regras do Vinaya. Então, quando eles viam esse relaxamento dessas regras do Vinaya, eles achavam que isso não estava correto. E então isso gerou um grande conflito. E a forma como esse debate se desenrolou é que havia um ancião, e basicamente ancião aqui significa um monge já sênior, um monge muito mais antigo, experiente, e o nome desse monge, desse bhikshu, era Yasha. E quando o Yasha ele viu que esses praticantes Vidya de Vaishali, ele disse que isso contradizia o Vinaya e que isso era muito perigoso. E o nome dele completo era Yasha Kakandakaputa. E o nome curto dele era Yasha. E ele também é conhecido como Yashoda. Então, no tibetano, Yashoda virou Chakpa. Então, ele foi traduzido nos tópicos menores do Vinaya, Mula Sarvastivada, como o ancião Yasha. Mas, de toda forma, é a mesma pessoa. Yasha, Yashoda, Yasa Kakandakaputa. É a mesma pessoa com todos esses nomes diferentes. E quando nós falamos sobre Yasa, de acordo com o Vinaya de 10 partes, Sarvastivada, esse bhikshu ancião, ele seria um aluno, um discípulo de Ananda.
E ele havia nascido, primeiramente, numa casta Brahmani, hindu, e mais tarde ele renunciou a essa casta e ele se tornou um grande erudito nos ensinamentos budistas. E não apenas um erudito, mas ele realmente alcançou o nível de Arhat. Então ele foi um Arhat muito importante, muito influente nessa época. E se nós falarmos melhor sobre o incidente que levou a isso, esse ancião, Yasha, ele foi para a Índia no leste. E ele viu que os bhikshus dessas regiões, nos dias 8, 14 e 15 de cada mês, eles encheram as suas tigelas com água e eles foram aos locais onde as pessoas realmente se juntavam e eles pediam mesmo ouro e prata. E o Yasha, o ancião Yasha, ele viu isso. Ele viu que os monges estavam pedindo ouro e prata. E as pessoas começaram a se perguntar, o que que acontece então? E as pessoas que viam que eles estavam pedindo ouro e prata, algumas pessoas não davam, achavam estranho. Algumas até davam, mas as pessoas começaram a criticar, esses filhos dos Shakyas, ou os discípulos do Buda Shakyamuni, eles estão pedindo dinheiro e isso é um problema. Mas outras pessoas diretamente deram ouro e prata. E naquela época, essa área era menos desenvolvida e havia muito comércio. E nessa época, muitas pessoas tinham muito ouro, prata. Então, ao invés de pedir comida, bebida, quando eles iam pedir essas oferendas, eles realmente pediam ouro e prata. E eles começaram. E essas pessoas, elas eram realmente muito ricas nessa região. Então, eles começaram a pedir ouro e prata, o que seria como dinheiro nos dias de hoje. E se nós olhamos, hoje em dia, nós não fazemos troca de ouro e prata, mas nós recebemos e usamos papel em dinheiro. E quando esse dinheiro é dado, os bhikshus aceitam nos dias de hoje. E nos dias de hoje, quando a gente vê um bhikshu aceitando dinheiro, não é algo assim tão que nos surpreende tanto. Mas naquela época, sim, era como algo novo que nunca tinha surgido antes. Então era uma nova questão. Porque antes disso, a Sangha budista original, elas apenas pediam comida e bebida, mas elas não tinham esse costume de pedir ouro e prata. Então, de repente, essa prata, esse costume começou a se propagar, se desenvolveu, começou a se propagar. E isso não estava realmente de acordo com os costumes da Sangha original. Então, era essa discussão que começou a surgir. Então, se isso estava de acordo com a prática do Vinaya ou não. Se as pessoas doam dinheiro e os monges e as monjas aceitam, então hoje em dia a gente não se preocupa com isso. Mas naquela época, naquele momento,
Era uma época onde as pessoas da Sangha, onde os monásticos, eles realmente mantinham o Vinaya de forma muito restrita e apropriada. E o ancião Yasha, então, ele viu isso e ele disse aos bhikshus que eles estavam, então, ao aceitar o ouro e prata, eles estavam pedindo que é impermissível e que este comportamento não estava de acordo com o Vinaya. E isso também é explicado no 30º fascículo do Vinaya de 5 partes de Mahishasaka. E nesse fascículo está escrito que naquela época, Yasha disse aos bhikshus no salão de Kutagara, no Lago dos Macacos. E ele disse, vocês todos estão recebendo ouro e prata, certo? Mas isso não é bom. E a razão para não ser bom é que se vocês pedem o impermissível, há uma ofensa tanto para quem doa, tanto para quem recebe. E eu ouvi isso diretamente do próprio Buda. Ele disse pessoalmente que é uma falha tanto para o bhikshu quanto para quem doa. Então, resumindo, se você pede por ouro e prata, isso não é bom. Então, o Yasha disse isso para esses bhikshus. E não apenas o Yasha disse isso, ele também falou com todas as pessoas ali não monásticas da área e explicou isso. Disse, vocês estão dando ouro e prata para os bhikshus, mas vocês não deveriam fazer isso, porque eles estão pedindo algo que é impermissível, e isso então gera uma falta tanto para o bhikshu quanto para vocês que estão doando. Então ele explicou isso tanto para os bhikshus dessa área de Vaishali, quanto para as pessoas não monásticas. E então o Yasha disse que o próprio Buda não permitia que os bhikshus recebessem ouro e prata, e que isso então não estava de acordo com o Vinaya. Então, por essa razão, as pessoas dessa área, elas realmente elogiaram muito, agradeceram muito Yasha. Então, nesse ponto onde Yasha explicou isso, os bhikshus, eles ouviram Yasha explicando para as pessoas dessa área. E eles ouviram isso e eles não gostaram. Eles pensaram, bem, o Yasha está falando que nós não somos filhos do Buda Shakyamuni, que nós não somos verdadeiros discípulos do Buda. Então você está cometendo a queda de caluniar a Sangha. Então essa é uma grande queda, uma grande falha de caluniar a Sangha. E você deve confessar isso. Mas Yasha não os ouviu, o Yasha apenas pensou, eu não fiz nenhum erro. E ele já tinha poderes milagrosos, e ele então saiu voando pelo céu e foi para Kaushambi. É isso que está descrito no sutra. E os bhikshus de Vaishali, então, eles aceitavam ouro e prata. O Yasha viu isso, e quando ele viu, ele disse diretamente, vocês não podem fazer isso. E não apenas ele disse aos monáticos que eles não deveriam fazer isso, ele falou com todas as pessoas
laicas dessa região e explicou que elas também teriam falhas. E porque os monges, os bhikshus de Vaishali viram Yasha fazendo isso, eles também ficaram muito irritados, falaram que então ele estava também fazendo uma queda ao criticar a Sangha. Então, esta é a situação que ocorreu nessa época. E o segundo ponto, então, aqui a seguir é a forma como eles reuniram a Sangha para ter mais um concílio. E então Yaksha quando Yasha ele viu os bhikshus de Vajputa, de Vaishali, estavam agindo de uma forma que não estava de acordo com o Vinaya, então, para parar com esse problema, ele juntou muitos bhikshus, particularmente juntou os anciãos, todos eles juntos decidiram ter um novo concílio. E o Yasha, então, ele retornou a essa parte oeste e ele pediu inúmeros anciãos que eram muito conhecidos, muito famosos nessa área, e pediram para participar desse concílio. E eles falaram: nós teremos esse concílio, nós teremos um diálogo sobre isso, por favor, venham até essa conferência. E no final, então, ele conseguiu trazer alguns anciãos e dois que eram muito bem conhecidos. Um era o ancião Samputa, que era da região de Mathura. Eu não lembro do nome dele na Índia agora, mas tinha um ancião chamado Revata de uma outra área, que eu não lembro agora o nome. E ambos, então, concordaram em participar. E também está afirmado em algumas escrituras que Revata ele particularmente perguntou se esses 10 pontos eles eram permitidos ou não. E então o Yasha fez esse questionamento ao Revata de cada um dos 10 pontos. E algumas vezes nós vemos diferenças de quem está fazendo a pergunta. Isso é escrito de forma diferente de acordo com as escrituras de cada escola. Por exemplo, no Pinai de 10 partes da Sarvastivada, o questionador, a pessoa que pergunta para o Revata, é o próprio Yasha. E de acordo com o Vinaya de 4 partes de Mahishasaka, também era Yasha. Mas no Vinaya Pali, no Kandaka, está escrito que Yasha primeiro procurou Sambhoga e os bhikshus, e então os bhikshus que foram procurar Revata. E nessa época, então, foi nesse momento, então, que Yasha perguntou ao Revata. E também o Vinaya de 4 partes de Mahishasaka é parecido com isso. Há detalhes que são parecidos em todas as escrituras. Mas, de qualquer forma, quem quer que fosse o questionador, o ponto principal aqui é que em todas as escrituras afirmam que Revata disse
que os 10 pontos, todos os 10 pontos eram impermissíveis. Essa foi a resposta do Revata em todas essas escrituras diferentes. A resposta é a mesma. E em resumo, então, 아벤티스하게 서규기 경lon다 다나 신기 dakshina senge 서규기 에는 경론 딱 경론세나 조딱 아주 초진이 라좀 버지 미라 라좀 망보지 e 되네 também eles 다나 se reuniram, 신기 além de Sambhuta, Revata e Asha, ele também convidou muitos bhikshus das áreas de Pava e Avanti. 되시제 딱 E 간다 quando nós 공기 falamos aqui bhikshus, nós também 공기 incluímos 잡교시 muitos arhats. 경론 망보지 되네 대단 뒤선 야가 샤쇼기야 민지기르기 Ele pediu muitos bhikshus para que viessem e os apoiassem. Então, basicamente, eles tinham pessoas o apoiando de ambas as regiões, de ambos os lados. Então, ele tinha bhikshus vindo do leste, vindo do oeste. Então, no final, havia 700 anciãos aqui. E anciãos aqui significa basicamente arhats. Então, havia 700 arhats e 20 mil membros da Sangha neste concílio, da Sangha monástica. Então, basicamente, esse concílio foi feito apenas pela Sangha monástica e pelos arhats. E esse concílio ele foi realizado no bosque de Amrapali, em Vaishali. Então, aqui é onde o segundo concílio foi realizado. E as pessoas principais aqui nesse concílio, claro, eram os anciãos, os arhats, mas havia era um número muito alto, são 700 arhats que estavam presentes ali. Então, por essa razão, se todos fossem dar as suas opiniões, isso seria muito difícil, eram muitas pessoas juntas. E era muito difícil de organizar. Então, no final, o que eles decidiram é que cada lado escolheria 4 anciãos, 4 arhats como representantes. Então, haveria 4 anciãos da Índia Ocidental e 4 da Índia Oriental. Então, ao todo, nós teríamos 8 arhats como representantes dos dois lados, onde havia essas discordâncias. Então, o total de 8 arhats. E o nome desses arhats, de acordo com cada escritura do Vinaya, há algumas diferenças. Por exemplo, nós temos primeiro Sarvagamin, e algumas vezes Sabakamin. Na tradução tibetana, ele é chamado de Sarvagamin, mas na escritura palha é Sabakamin. Então, nós temos Revata, Sambhuta. Sambhuta no tibetano é e nós temos também Yasha Kandakaputa, Sumana, Sala e então Kudya Sopita e Vasa Bhagamika. Então nós temos esses 8. E também nós temos uma pessoa que estava ordenada apenas por poucos anos, apenas por 5 anos, mas ele foi capaz de ensinar muito, ele era um grande erudito, e o nome dele é Adita. Então, se nós adicionamos Adita, aqui nós temos os 9 arhats. Então, basicamente, essas 9 pessoas estavam se engajando num debate. Porque se nós tivéssemos todas as pessoas, isso seria muito difícil. 근데 다 간다 내된 구부 되게 내된 뉘자 암다 좀 뉘게 구습 난세네 룰링낭 줄링낭
zuling namba telea rajom ngabge gadus cheche chungburba telea samsam rajom dunge gadus lagor Mas, de qualquer forma, yangba chengi gadus nós tínhamos ali 700 arhats, por isso é chamado do Concílio dos 700 kad arhats. di E algumas vezes também é chamado do Concílio de Vaishali. E a razão principal que esse concílio foi ali invocado era porque esses bhikshus estavam estavam pedindo prata e ouro. Então, o principal ponto ali a ser discutido era se era permitido aceitar ouro e prata. Então, isso é o que foi discutido primariamente nesse concílio. Então, agora, a seguir, nós precisamos realmente falar sobre quais são esses 10 pontos. E quando nós vemos esses 10 pontos, para determiná-los na verdade, um pouco complicado. E a razão para isso é que esses 10 pontos eles são identificados de uma forma um pouco diferente em cada texto. E eu acho que não haveria muito benefício em falar de todos eles, todas as versões dos 10 pontos. Mas hoje nós falaremos dos 10 pontos segundo o Vinaya do Theravada. E também os 10 pontos no Mula Sarvastivada, nos tópicos menores do Vinaya. Então, pensei em falar sobre esses 2 pontos. Então, o que primeiro é falado na escola Theravada, o primeiro é o Sinlona Kappa, ou seria a permissão do sal. É que não era permitido armazenar o sal em um recipiente de chifre, de um chifre de animal. Na verdade, isso aqui é basicamente os bhikshus, eles não podiam armazenar nenhum tipo de comida para comer no outro dia. Tudo que eles deviam comer no mesmo dia. Mas se você tinha um pouco de sal e armazenava em um recipiente de chifre, estava tudo bem. Apenas armazenar esse sal, guardar o sal. E o segundo ponto é que para medir nos tempos antigos, quando a gente não tinha um relógio, para medir o horário, para saber o horário, eles mediam a sombra do sol. Então havia essa regra de que mesmo se alguém não estivesse satisfeito e chegou o meio-dia, né, ao medir a sombra do sol, se tinha mais 2 dedos de sombra, ainda. Então, se era até 2 dedos, era permitido continuar comendo. Mas se fosse mais do que isso, então era necessário parar. E o terceiro é a permissão de vila em vila. Então, se você fez uma refeição e você vai então para outra vila, você pode continuar comendo nessa outra vila, isso não haveria problema. Então, aqui isso é em relação à falha, à queda de comer repetidamente. Então, você pode. Então, aqui seria: você não pode ter 2 refeições na mesma vila, mas você pode ir para a próxima vila. Você pode comer em uma vila, depois você foi para outra, ali você pode ter uma outra refeição. Não seria, então, uma queda. E o próximo é com relação à permissão do local. E os bhikshus dentro de um único local, né, de uma única fronteira, eles não precisavam realizar o posata, o sojon, todos reunidos no mesmo local. Então nós falamos assim da grande fronteira.
budget ni onde isso job gets onde isso quilômetro job gets tá quilômetro job get na lhe deve que Então tá nós temos não cerca tombo de lo 18 quilômetros. 가르쳐야 지 배나 소정 세배 가면 누구 주나 지 깔래로 지 면로 근데 인도산에 아니 그 삼지가 나는 여기 Então, se os 경험이 bichos eles estão 되냐 근데 실제 espalhados 소정 dentro de 완전 uma área de um raio de 소정 18 세 quilômetros, 가르쳐 소정 세는 para eles se 되냐 reunirem 아니나 seria muito 대양고 difícil. 미세게 봐야지 가르쳐라 지 Então, 시에디 eles 여러 podem fazer os 네 votos, 삼지가 나로 예비 eles podem fazer o sojong 팅으로 pela 소소 제시에 cada um no seu próprio 양고 local. 드리시네 소정 제 초기 위해서 좀 아주 기지 지어봐 다티 계자디 직세나 ruang mai bi ta ti te te lab xing de wa ji xie na ku zui xie de ya de pe na ruang mai bi xu ju de mo xiong bi gong le ya ta ji ta cham ji ge na yue de Então, bi nós xiao temos algo zong bu bi semelhante a ti este zong bu ponto. sa chi man ro ta ti jie Porque le pe antes ji ge le disso, ku bu basicamente, xin xie na todas as pessoas cham ji elas ge na yue precisavam de se bi juntar nyam zu zong para fazer mo o zong ya sojong. de ne pe king wo de so 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 jie na zhe ge de sa ta ti te yang a zhe xin ju qie guai zhe sha ma zhe neng ju mi se dang ya xiao ba ti 대단한 루어메 지주 나로래 시대하기 미세 당하세는 또 방하지하디 지고 인다 메 대양 아주 신주 제거하시라 되네 제수 이랑 타과세하디 가라서나 아니 레기 초가 제백급이야 지당다 긴주 탐진 좀과 정말 왜 답에는 소종 다야네다 E o 가이바 próximo, então, seria 제백급을 긴주 탐진 좀과 여러분들이 a 신고와 permissão 이래야 do 다들 만족을 consentimento. 이래야 그저 Então, 나와 basicamente, quando a 제백이나 Sangha está 나와 fazendo algum 제백 tipo 정말 왜 de 제수 이랑 negócio, é permissível que todos os 나와 monges se 집이나 reúnam 아니 para darem o 탐제 seu 냠도 만족이는 consentimento. 그래서 대양 아주 삼동가지래도 남긴 아주야 나와 제비나 Mas 나와 제 em 뉴발렌스 outros 버 momentos, 제비나 é 고 permitido 긴주 탐제 que 냠도 eles não 좀 se reúnam. 고야 될이네 냠도 만족이는 저기 예버지 아주이네 아들이 믹스해야 주어봐 아 대단 니니니 지보인다 뭐 대양 토서 시과지래도 와 Isso é um ponto que nós precisamos avaliar se, 나니 이래도 se esses dois 주보 pontos, essas duas permissões seriam a 주보는 mesma. 컴퓨터 하고 써야 돼 컴퓨터 E 하고 agora, 써야 então, a 되다지 sexta 가르쳐나 permissão 캠보다 허병 아만 남기 seria 진술을 제수 a 빠네 permissão do 아니 되는 costume. 있잖아 그래서 당 아주 남기 통하기 위해 사실서 하는 Então, seria a 캠보다 permissão de 남기 seguir as 캠보다 maneiras de fazer 허병 as coisas, 아니 os 나 costumes do próprio 죄수기 abade, 캠보다 o 허병 professor. 되게 낭당 능로 가는 능이 봐 뒤주기 낭 척버지다 뒤주 낭 심버지나 와 되는 신钱을 그래서 드리지 양고 가르쳐드리지 계시야지 여자 안테네 머주베 나 머주버 타고 써야 되네 쇼 머주버 통쳐봐 써야지 리스도 다디 세버지 야버지 거 처마서 네 리스도 되네 베데 타고 써야 돼 E o sete, 메다 então, é a 메다 permissão de beber 드시는다 um leite não 꼬꼬나 좀 batido. 힘이라 꼬꼬나 다 Então, nessa 디제기 época, havia 꼬꼬나지 como 슈디스양 디나로래야 uma 양고 bebida. 참점 O oitavo ponto 링싱기 é que havia uma bebida que 디나로래야 era como 낭 낭셔예비 vinha do 인사야 coco, era 다시 como um leite de 창랑도 coco. 여러분들이 온데도 와 E era muito 네 doce 디서로 e 꼬꼬나지 naturalmente 링기 isso 쉐베 창 fermentava. 뭐임 봐 릉중기 창 상마르베 코란 창 랑바움 야나 중세 랑바 상마르베 베디 Então, não 창 é que 아샤르티 isso é um 중세 디지 álcool 부와 realmente 되리라 네 produzido intencionalmente, mas é 차데베 como um 네베 leite de coco que ele 네베 era 디다디 fermentado, 랑난 era 되리라 que se tornava um álcool. 샤르베 디지브라 E então, 다 essa permissão 디네베 seria de 디웨 que 타바샤도 pode-se 다디 beber 듀어 esse 투베 tipo de 걸레야 타디 fermentado. 마스미나 E 듀어 투베 디베세나 o nono 그레사 seria 리스토 되네 싱우기 타바다 사야데다 싱우기 a 뷰아 디센다 permissão 싱우기 da 뷰 튀비기 esteira de se 되네 쇼바 sentar. 사데 Quando 디 não havia 세베 realmente uma almofada costurada, podia-se usar uma esteira de qualquer tamanho. 몰라서 E o 다디 10 seria essa permissão de aceitar 네게 oferendas 꾸나네 de ouro e 싱우기 prata. 숭다르 데레 다 되네 시탐제 유나 Então, esses 나란테다 seriam os 10 pontos 준주르기 시탐제 유니기 permissíveis, 동친지가 나로 impermissíveis, 숭다한테한테 descritos 데레기 no 뉘에다 texto 숭다 Theravada. 숭두와 E a maneira como isso está 다디나로래야 descrito no Vinaya Mula 노르 춘지 Sarvastivada 나로래야 tibetano é um pouco diferente. 알랄레 룽와사 알랄레 룽와사데는 베 Então, 다디 as 가르는 ofensas no 먹었어 Mula Sarvastivada, o primeiro 알랄레 ponto seria 룽와사데 아주 벽에 나로랬다 como, 빙중 basicamente, 잉바 dizer, 룽춘지 나로 알랄레 룽와사데 에네 알랄라 시제 dizer 라사는 coisas como 드그레 ah lá 사지 lá. 남기들이 드시 경우도 와
É assim que nós descrevemos. No entanto, quando nós olhamos na tradução chinesa desses pontos menores, que foi traduzido pelo mestre Qin para o chinês, o que ele diz alala slabja ta didi chigi inda slabina oda te alala digdan dig sabruchi didi chigi be ke tombyo gone tele ya be nawa ru jin shabina enen digres ta dile karshura da ji é que quando algum bhikshu está fazendo algo que não é permitido, então, ao dizer esse alalá, e não é que se deve dizer exatamente essas palavras alalá, mas esse alalá significaria sim, está correto, eu concordo. Então, nessa época, as pessoas diziam esse alalá. E esse seria uma forma, então, de concordar com... Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto era tornar algo permissível por regozijo. E isso, então, aqui é o que está incluído na tradução chinesa, que é quando os bhikshus eles se regozijam, eles têm esse senso de regozijo também era permitido. E o terceiro ponto era tornar algo permissível por algumas condutas, era tornar permissível algumas condutas. E o próximo é tornar o sal permissível. E o que é dito aqui na tradução chinesa é que se você tem como um bambu, como um tubo de bambu, você pode colocar o sal ali. Você pode misturar isso então com remédios. Isso não haveria problema. E no Theravada diz que você pode manter o sal desde que você coloque nesse chifre. Então, tem essa diferença aqui. E o quinto ponto é tornar permissível a viagem. Tornar permissível em viagem. Então, se você está em um local e precisaria ir para outro local, e você precisa se juntar em outro local, e você precisa, então, levar comida, eu acho que é isso que está sendo dito, tornar permissível por viagem. E o próximo ponto, o sexto, é tornar permissível por conduta. Ficou aqui um pouco misturado. Eu acho que eu fiz um erro aqui. Então, aqui o que está sendo mostrado tem um erro. Então, aqui o tornar permissível por dois dedos, é aqui que é os bhikshus, se eles podem comer ou não. Antes nós falamos sobre esses dois dedos como uma medida para o sol.
uma medida para olhar a altura do sol, da sombra. Então, isso aqui não teria uma queda se os bhikshus se alimentassem após o meio-dia, tendo os 2 dedos de sombra. E o próximo ponto é que se os bhikshus são permitidos tomar álcool ou não, isso seria permissível por doença. E na tradução chinesa, é que se os bhikshus bebem álcool misturado com água, como um remédio, como um tratamento para doenças, isso estaria tudo bem. Porque algumas vezes algumas pessoas doentes precisam beber algum tipo de remédio contendo álcool, e isso estaria tudo bem. Isso era permitido. Então, isso aqui era tornar permissível por doença. Esse é o ponto. Então, o próximo ponto seria tornar permissível por mistura. Então, o que a tradução chinesa diz é basicamente o mesmo. Se você está misturando, por exemplo, leite, fazendo iogurte ou misturar com água e beber isso, então, misturado, também não há falha em beber em momentos impróprios do dia. Porque isso se refere à questão de se alimentar, os bhikshus poderem se alimentar ou não durante o período da tarde e da noite. Aqui, então, diz nesse ponto que se o líquido for misturado, o iogurte ou leite for misturado com água, não seria uma queda. E aqui no nono ponto seria tornar um novo tapete de meditação, uma nova esteira permissível. E você precisaria então pegar a bainha da sua esteira antiga e colocar na nova. Mas se você mesmo que você não use isso seria permitido. E o 10º ponto, que é o maior ponto, que é aceitar, tornar permissível aceitar ouro e prata. E o que os bhikshus eles fizeram nessa época? Eles saíam com suas tigelas e eles colocavam um incenso, perfume, eles colocavam algumas flores, decoravam, faziam essas tigelas ficarem muito belas, e eles colocavam então na cabeça dos próprios bhikshus. É como quando os indianos eles vão carregar relíquias, eles colocam uma almofada e colocam então um pote em cima, e eles andam pelas ruas, fazem como uma procissão, e muitas pessoas de várias regiões vêm olhar isso. Então todas as pessoas de Vaishali vinham olhar, e esses potes de pedir oferendas eram realmente muito bonitas, e eles falavam que qualquer coisa que fosse colocada ali traria um bom resultado, realmente traria muito mérito. E então eles falavam que se as pessoas colocassem algo nessas tigelas de oferenda, realmente as pessoas gerariam um grande mérito, teriam muito benefício. E eles não estavam, então, apenas pedindo comida, eles estavam realmente pedindo prata, ouro, joias. E aqui é a regra, é a permissão
que foi questionada, que gerou essa discussão. Então, basicamente, esses são os 10 pontos permissíveis. Esses pontos, então, são descritos no Mula Sarvastivada, nos pontos menores do Mula Sarvastivada. 사전 대변 디바이나 안자 추sun 대변 디바이나 안자 다나 신기 내된 대변 디바이나 안자 탐제 유에는 디바이나 안자 시 탐제 유에는 디바이나 안자 상월로 나로려야 다 시주부 거데 송요 시주부 거데 송요 이나한테 송로 송다 도스 저금도 와 송로 송다 도스 저금도 그래 당기 공도 쉬바디 E esses 10 pontos, eles são descritos de formas diferentes em cada um desses textos. Então, quando eu menciono as escrituras Theravadas e a nossa escritura tibetana, que vem da Mula Sarvastivada, nós vemos um pouco as diferenças de ambos. E eu acho que agora, então, é um bom ponto para pararmos aqui hoje.